Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje tem por título, anote, o conceito do amor. É a glória de hoje. Vou repetir, o conceito do amor. Hoje nós vamos falar sobre o amor que o apóstolo Paulo põe em destaque na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1, dizendo que ele é o dom supremo, é o dom maior, o amor. Então abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Aqui está o nosso ponto de partida. Antes de darmos início à leitura do primeiro verso, Paulo estava falando aqui para uma igreja que era considerada uma igreja carnal, que trazia contenda entre os irmãos, ciúmes. Havia nessa igreja muita avareza, muito egoísmo. Havia nessa igreja falatórios inúteis, falta de respeito, comentários desrespeitosos, falta de consideração às autoridades de Deus. Não havia nessa igreja respeito ao apóstolo Paulo, que era a ferramenta usada por Deus para transmitir a palavra. Não havia respeito à ministração da palavra. E uma pessoa que faz isso, a vida vai caindo com o tempo em profunda derrota. Se você passa por essa porta e você não respeita a autoridade, não respeita a palavra que é ministrada, com o tempo a sua vida vai cair em derrota. Porque um dos mandamentos que Paulo, amando de Deus, colocou no Evangelho, mais precisamente na primeira epístola dele aos Tessalonicenses, é que nós temos que ter máxima consideração com aqueles que exercem o ministério, com aqueles que são autoridade de Deus e ministram a palavra da graça de Deus para você. Máxima consideração, máximo respeito. Isso não pode ser esquecido por você, meus irmãos. Então, os coríntios eram a igreja carnal que Paulo teve que falar do dom maior, Paulo teve que falar do amor, para que eles fossem edificados nesse amor, porque a situação estava fora do controle, ao ponto que na primeira carta, no comecinho dela ele fala, olha, eu não consigo falar como a espirituais, vocês são muito carnais. Então veja o nível que estava a igreja. Não havia respeito dessa igreja com a autoridade e nem com a palavra, porque se eu chego para você e digo, olha, eu não estou aqui conseguindo falar como a espirituais, é porque esse rebanho, essa igreja não está tendo respeito com a autoridade de quem? De Deus, e nem tampouco com a palavra que está sendo ministrada. Então, nessa mesma carta, ele vê a necessidade, não, eu tenho que falar do dom maior, porque o que adianta ter conhecimento de algumas coisas e não ter o amor, e não ter o viver, a prática das coisas que está sendo pregada? Vocês precisam viver na prática o ensino, falar do amor e viver o amor, falar da paciência e viver a paciência, falar disso e daquilo e viver isso e aquilo, em um nome de Jesus. E ele começa a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, verso 1, falando uma coisa muito importante, dentre as muitas que ele vai dizer aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ponto importante. A língua dos anjos é uma língua o quê? Celestial, angelical. Meus irmãos, eu faço uma pergunta a você. Quem é que pode falar a língua dos homens? Um humano.
E a língua celestial? A língua angelical, um anjo. E nós temos a condição de falar os dois. A língua dos homens e dos anjos. Vejamos um exemplo, na prática, o que é uma linguagem celestial, angelical. Coloca aqui no telão, sem ter a necessidade de sair daqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Lucas capítulo 1, verso 26. Pastor, na prática, o que é uma linguagem angelical, celestial? O senhor falou que nós falamos as duas coisas? Sim, nós falamos as duas coisas. Olha só. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de quem? De Deus. Para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito que? Favorecida, traduzindo, abençoada. O Senhor é o que? Contigo. Então, qual é a linguagem celestial angelical? A que ele acabou de dizer para quem? Para ela. Quando nós aqui saudamos, quando nós falamos pedra viva, abençoado, luz do mundo, essa é uma língua angelical, celestial. Amém? Glória a Deus. Olha só a continuação. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Porque ela estava acostumada com a língua dos homens, e chegou para ela uma linguagem angelical. O mesmo acontece no nosso dia a dia, quando você fala para alguém: olha, você é um predestinado desde antes da fundação do mundo. A pessoa até se perturba. Mas como assim? Eu sou predestinado antes da fundação do mundo? A pessoa fica pensando no que significa isso. Mas quando você falou isso, você falou a língua celestial, você falou a língua dos anjos, você falou uma linguagem angelical, que para Maria também foi uma surpresa. Eu estou acostumada aqui com Deus te abençoe, eu estou acostumada com isso, com a língua dos homens, mas abençoada, eu sou uma abençoada. Aí ela ficou a pensar. Entendeu na prática o que é uma língua angelical? Quem entendeu, diga amém. Então, bem explicadinho, vamos voltar agora para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, uma vez mais, o verso 1. E dando continuação, olha o que diz aqui, ó. E assim diz, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1, uma vez mais. Agora você sabe que você fala as duas línguas, as dos homens e as dos anjos. Tanto é que Paulo diz: olha, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não serve de nada, não é verdade? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e ele falava, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, profetizar é falar a palavra de Deus. Profetizar, para você que está aqui, para você que está me acompanhando aí do outro lado na internet, profetizar não tem nada a ver com essas igrejas religiosas que ficam falando em línguas enroladas e falando da vida pessoal secreta dos outros, e nem tampouco rodopiando ou caindo no chão. É bem verdade que Deus tudo vê. O nosso Deus, na sua soberania, sabe de tudo, mas não é fofoqueiro para sair falando da vida de seu ninguém. Então, um lugar com o nome de igreja, que a missionária, o missionário, o apóstolo, o pastor fica: olha, eis que Deus está me revelando, está me mostrando que você, irmã Maria, Deus está me dizendo isso e isso de você aqui, hein? Bom, que Deus sabe de tudo e vê tudo, é verdade, mas fofoqueiro ele não é. Fofoqueiro ele não é. Então, o profetizar
é o ouvir da palavra que está na Bíblia. Não é estar falando da vida secreta, pessoal de ninguém. Deus está me mostrando aqui que você fez isso e aquilo sábado, hein? Eu estou sabendo, hein? Que você fez há 10 anos atrás. O Senhor está me mostrando. Nosso Deus não é fofoqueiro para estar falando da vida secreta, pessoal do seu ninguém. Isso aí é carne. Há muitas pessoas que se deixam se levar por essas situações que não tem nada a ver com a Bíblia. Até o próprio Deus diz: olha, o teu amanhã pertence só a mim. Tudo pertence a Deus. Então como é que pode uma pessoa no público estar revelando, estar falando coisas, ou fofocando da sua vida, do que aconteceu lá atrás? Ela até diz: o teu passado está lá no mar do esquecimento. Então, abençoado, o nosso Deus não age dessa maneira. Seguindo com a leitura: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada o quê? Serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Uma vez mais o começo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Esse é um ponto muito importante. Mesmo que você faça bem para as pessoas, Paulo aqui pregando para uma igreja, Paulo estava pregando para a igreja. Ainda que você faça bem às pessoas, dando isso e aquilo, se você não está respeitando o próximo, vive falando mal dos outros e maltratando com palavras, que amor é esse que dá com a mão e tira com a outra? Porque existem pessoas assim, né? Pessoas que fazem as coisas para serem vistas pelas outras pessoas, que fazem algo que ajuda por interesse. A Bíblia diz que não tem valor, porque o seu coração não está sendo o quê? Sincero. Quando você ajuda uma pessoa e depois maltrata essa pessoa, fala mal dessa pessoa, ou até mesmo passa na cara, eu pergunto: que amor é esse? Que dá com a mão e depois tira com a outra. Esse coração está longe o quê? Da sinceridade. E falando sobre isso, olhando para o cenário que a gente vê na internet também está cheio de pessoas que fazem as coisas, que até dão as coisas para alguém, mas faz isso para ganhar mais dinheiro, mais seguidores, mais curtidas. Não é verdade? Isso no meio evangélico e fora do meio evangélico. E no meio evangélico a gente vê isso em muitas lives que eles fazem, e eles pregam até dizendo: compartilha, hein? Compartilha, compartilha. Curte aí. Ô irmã Maria, você está pedindo uma revelação do Senhor, mas eu só vou dar quando você compartilhar com 10 pessoas. E aquele pregador, aquela missionária, aquele pastor, prega meia dúzia da palavra de Deus e fica o tempo todo: olha, vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando aí. Quando chegar em tantas mil visualizações, é que eu vou liberar a revelação do Senhor e a oração que vai abençoar vocês. Por enquanto, eu não vou liberar a bênção. Tem pessoas que não vai ser abençoadas. Irmã Maria, eu não vou atender a senhora agora, porque a senhora ainda não compartilhou. Aí eu pergunto: essa pessoa está interessada em quê? Em pregar a palavra ou em ganhar seguidores, em ganhar mais dinheiro? Em ganhar seguidores, em ganhar mais dinheiro. Ela não está interessada que o evangelho, a palavra de Deus seja propagada. Seguindo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, agora vamos ao verso 4. Aí Paulo diz para a igreja: igreja, o amor é paciente. Aí eu faço uma pergunta a você que está aqui, abençoado, que vale e que se aplica a todos que estão me ouvindo. Será que você é paciente em Deus? Pensa aí. Será que você é paciente em Deus? Será que você tem paciência para ouvir a palavra de Deus?
tranquilo aí sentado, e sai tranquilo também. Pensa se você é essa pessoa, que entra tranquilo e sai tranquilo. Pensa se você é essa pessoa que tem paciência para ouvir a orientação de Deus. Porque não adianta você dizer que ama a Deus, se você não tem paciência para ouvir a palavra dEle, os conselhos dEle. A Bíblia está dizendo que se você é impaciente, você não tem amor ativado aí. O Deus da Bíblia está dentro de você, mas Ele não está ativado, Ele está adormecido, Ele precisa se despertar. Porque como pode você adentrar para louvar a Deus, para ouvir a palavra dEle, você não tem paciência para ouvir Deus, e você quer que tudo seja rápido? Não, mas tem que ser rápido o louvor, tem que ser rápido a oração, tem que ser rápido a pregação, isso tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Eu fico pensando, qual é o sentido que tem de você sair da sua casa para estar congregando? Nenhum. Qual é o valor que isso tem para Deus? Não vale de nada. Toda vez que você vem aqui, e você vem com essa impaciência, aquele dia que você congregou não teve valor para Deus. Era melhor que você não tivesse nem vindo. Porque é um vir forçado, é um vir que você está aí sentado, mas você está naquela angústia, sabe? Que ele termine logo, meu Deus do céu, mais um versículo, eu não suporto. Você não suporta? Então, a carne está crescendo em você, e o espiritual está adormecido. Porque como que um cristão chega ao ponto de dizer que não suporta ouvir? Então, está perdido o reino de Deus em você. Se perdeu o reino de Deus. Abençoado. Deus tem que ser tudo para nós. Porque sem Deus, nós não somos nada nessa vida. Sem a força dEle, sem a proteção dEle, sem o livramento dEle, sem os anjos dEle, nós não somos nada nesse mundo. Se a gente não tem paciência para meditar na palavra dEle, como é que a gente vai saber da vontade dEle para a nossa vida? Como é que a gente vai saber aquilo que Ele quer de nós? Como é que nós vamos tomar conhecimento da nossa vida celestial e espiritual? Você já passa uma semana inteira com a sua mente voltada para tantas coisas. A gente precisa ter um momento para Deus, e esse momento não pode ser interrompido pela sua pressa, pela sua impaciência, pelo seu nervosismo. É porque no meu dia a dia eu sou assim, pastor, eu sou uma pessoa muito rápida, eu sou muito agitada, eu gosto de tudo assim, mas aqui não é assim, aqui é o reino de Deus, é com outra mente que se vive, em o nome de Jesus. Lá é o seu trabalho, lá é as suas coisas. O interessante de tudo isso, que quando precisa de Deus, o tom da voz é outro. Meu Senhor, me ajuda, eu te amo tanto, eu preciso tanto de ti, Senhor, me cura, me livra, me salva dessa situação difícil, meu Pai. Aí Deus, nossa, que brandura, mas que paciência tão linda, Jesus. Olha, eu estou admirado com essa pedra viva, mas para ouvir o meu servo é diferente. Então, abençoado, nós temos que ter paciência, porque o amor é paciente. Se eu estou pregando para a igreja, dizendo para ela, olha, o amor é paciente, é porque essa igreja não tinha paciência para ouvir quem? Paulo pregar. Eles não tinham paciência para ouvir o servo de Deus. Misericórdia. Seguindo o verso 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o amor é paciente, é benigno. O amor não age o quê? Em ciúmes. Quem é que manda aí em você? O amor ou o ciúme? Porque você não pode andar com os dois. Um tem que morrer para o outro viver. Um tem que morrer para o outro viver. Quem é que manda em você? Pensa aí você do outro lado. O amor ou o ciúme? Porque o amor é um fruto do Espírito, e o ciúme é uma obra o quê? Da carne. Então essa obra da carne, ela tem que morrer, para o amor o quê? Viver em você.
O ciúme destrói, mata, rouba a paz. A Bíblia diz que a luz e as trevas não dão o quê? Certo. Seria o amor e o ciúme. Então, para um viver, o outro tem que morrer. Eu recebo o amor ativado em você. Amém? Porque o amor, ele edifica, ele constrói. Ele nos salva de nós mesmos. Amém? De uma decisão precipitada, de uma palavra precipitada, para não magoar a parte amada, para não ferir a parte amada. Então a gente tem que pensar antes de falar. Pense nas palavras que você vai falar para alguém, para que você não se arrependa profundamente depois. Isso é muito importante. Na sequência do verso 4, Paulo diz: o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Há muitas pessoas que você conhece e que diz: eu sou da fé, eu sou cristão, hein? E são soberbas, não são pessoas humildes, não há nelas humildade. São pessoas que se acham já sabedora de tudo, que já sabe tudo a respeito de Deus, e que fala, e quando não fala pensa: eu nem preciso mais ouvir pastor falar, não preciso, já sei tudo. Eu não preciso nem ouvir pastor pregando para mim, eu já sei tudo aqui, ó. Quanto tempo que eu estou no Evangelho? Já estou uns 10, 15 anos, já sei tudo. Já sei tudo. Não preciso nem ouvir pastor ficar pregando para mim mais. Eu já sei tudo, já sei tudo. Já sei o que ele vai falar, eu já estou até adivinhando também isso. Estou virando até um paranormal, um vidente. Eu estou sabendo até... Daqui a pouco vai botar uma placa na porta da casa. Adivinha-se o futuro. Já sei de tudo. Então Paulo estava aqui pregando para a igreja que precisava o quê? Acordar. Acordar para o amor, para as coisas do Espírito, porque a igreja estava onde? Na carne. Estava impaciente, soberba, sem humildade no coração, buscando só os seus interesses pessoais. Não estavam preocupados com o mundo espiritual. Então Paulo teve que exortar essa igreja: olha, vocês precisam acordar. O mesmo Deus está fazendo hoje com a gente. Nós também precisamos aplicar esse ensinamento na nossa vida, porque nós não estamos aqui para brincar de igreja. Eu mesmo não estou. E de Deus não se zomba, abençoado. O que nós estamos realizando aqui é algo muito sério. Amém? Nós estamos aqui para viver a vontade do Criador. Seguindo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, agora verso 5. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus o quê? Interesses. Você tem que vir à igreja por amor a quem? Por amor a quem? A Deus. Se é por causa dos seus interesses, você não vai receber nada de Deus. Olha, abençoado, se você adentra aqui só pensando em receber, você acaba não recebendo. Se toda oração tua é só pelas suas coisas: Deus, eu quero isso para mim, e isso para o meu familiar, e para mim, e para o meu familiar, e para a minha casa, e eu quero mais isso para mim, e para mim isso também. Meu Deus do céu, tudo para mim, tudo para mim, para mim, então você não vai receber nada. Agora, quem não busca a Deus por interesse, vai recebendo de glória em glória o que precisa, porque está buscando ser adorador em primeiro lugar diante do altar da graça. Isso é muito importante, abençoado. Está escrito aqui, ó: aquele que tem o amor ativado não é interesseiro. Outra coisa, falando dessa parte de interesse, quantas pessoas ajudam por interesse, hein? Atenção, hein? Aí passa um tempo e a pessoa começa a falar mal da pessoa que ela ajudou. Tem gente assim. Começa a jogar na cara que ajudou. Se age assim, sinal é que não fez por amor, não estendeu por amor. Porque se eu ajudo uma pessoa e depois passo na cara e começo a falar mal daquela pessoa: eu ajudei aquela miserável lá, aquele miserável lá, foi eu que estendi a mão, até dei um dinheiro, dei isso, aquela peste lá, foi eu que ajudei.
Fiz lá, tá? Então, você não fez por amor. Seguindo, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não procura provocar ninguém, não ativa a carne dos outros. Olhe para mim, o amor não se exaspera. Uma pessoa que está no reino de Deus, ela não ativa a carne do outro, não provoca, ela evita situações de carne. Tem pessoas que acabam ativando a raiva no outro. Então Paulo fala, o amor não se exaspera. Aí depois ele diz, o amor também não se ressente do mal. É como eu falei agora há pouco, no reino de Deus é com outra mente que se vive. Não é mais como no passado, ressentido. Você não pode ser mais aquela pessoa do passado, abençoado. Aquela pessoa que deseja a morte, que deseja o mal, que deseja que as coisas ruins aconteçam na vida daquela pessoa, que dê errado, que adoeça, que morra, que fica praguejando. No reino de Deus, na graça de Deus, é com outra mente que se vive. Você não pode ser mais essa pessoa ressentida, porque o Evangelho diz, olha, você tem que se despojar do velho homem, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então você não pode estar na graça de Deus com esse velho homem ativado, que fica desejando a morte dos outros, que fica desejando que as coisas dê errado para os outros. Quem ama não deseja que o outro morra. Quem ama não deseja que dê errado isso ou aquilo. Quem ama não tem um coração de Caim na graça. Por que Caim matou Abel? Por causa da sua inveja, por causa do seu ódio, por causa de ressentimentos, por causa da obra o quê? Da carne. Então, o amor não se conduz dessa maneira. Graças a Deus, o ressentimento é uma obra da carne. Já o amor não. O amor ajuda, o amor estende a mão, o amor é generoso, o amor, ele perdoa, o amor não fica maquinando o mal ou desejando o mal. Muito importante isso. Verso 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, alegra-se com a verdade. No coração do justo não há a injustiça. A alegria dele é ver a verdade sendo dita, propagada. A alegria dele é ver as pessoas abandonando a mentira e valorizando o evangelho da graça. Amém? E eu recebo em nome de Jesus. É tão bonito ver as pessoas amando a graça. É tão bonito ver as pessoas agradecendo pela reunião. É tão bonito ver uma pessoa pelo telefone, pastor, por algum motivo eu não fui congregar, mas eu senti uma falta tão grande de estar louvando ao meu Deus, de estar ouvindo a palavra da graça, que é uma pérola preciosa para a minha vida. É tão bonito ouvir isso, quando a pessoa tem sede de Deus, fome de Deus. Olha, aqueles dias que eu faltei, mas eu estou sentindo uma falta tão grande. É tão bonito ouvir isso. Isso é sinal que o teu anjo está ativado, que você está com fome de Deus. Isso é muito bom. Está com fome de Deus, você tem carinho por Deus, você tem sede do caminho da graça. Você não é impaciente, você é paciente. Amém? Você quer as coisas de Deus. Louvado seja, e isso alegra muito o coração de um justo, o coração de um pastor que está ministrando a graça de Deus. E seguindo, Paulo vai edificando a igreja, falando mais coisas. No verso 8, por exemplo, no verso 7, ele diz: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo o que? Espera, paciência, tudo o que? Suporta. O amor jamais acaba, porque é eterno como Deus. Não acaba, assim como o seu espírito, nunca morre. Mas o resto, olhe para mim, Paulo vai dizer na continuação da leitura, que o resto tudo passa. Por exemplo, igreja, pastor, pregação, a ciência do homem. O que o corpo faz, um dia desaparece, um dia acaba, um dia perece. Mas o amor
que é o próprio Deus eterno. Mas o resto passará. Aí ele vai falando aqui, ó. Que ponto importante esse. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, eu estou aqui pregando para vocês, amém? A palavra de Deus, expondo, isso um dia pode o quê? Desaparecer. Porque no céu paraíso, nós não vamos estar lá pregando a Bíblia. Não vai haver mais a necessidade de expor o que está na Bíblia. A gente só precisa da pregação aqui. Lá no céu paraíso não vai precisar mais. Então um dia passa a pregação da palavra. Seguindo, olha só. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Os idiomas, a diversidade de línguas. É só aqui porque no céu paraíso nós vamos nos entender. Amém? A diversidade de idioma é só aqui. Um fala brasileiro, o outro fala alemão, espanhol. A diversidade é só aqui. Mas lá no céu, todo mundo vai se entender. Uma língua só. Seguindo. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso aqui que Paulo está falando é justamente o desenvolvimento espiritual. Tem igrejas que as pessoas estão assim, meninos na fé, robotizados, enganados, praticando coisas inventadas pelos homens. Há muitas pessoas que estão distantes das coisas espirituais, que quando falamos de coisas espirituais, como por exemplo, olha, nós somos espíritos criados por Deus antes da fundação do mundo, a pessoa ela se espanta. Como por exemplo, coloca aqui no telão, sem a gente sair da leitura, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. 1:3, olha só, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 4. Assim como nos escolheu, agora? Hoje? Não. Assim como nos escolheu nele antes da fundação o quê? Do mundo. Não foi agora que ele nos escolheu. Não foi hoje e nem ontem. Foi antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então não foi você que escolheu aceitar o Deus soberano Criador, e sim Ele que nos escolheu. Amém? Louvado seja! E essa verdade foi compreendida por Paulo em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 15. Coloca aqui no telão também para a gente remir o tempo, por favor. Gálatas 1:15. Olha só. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho o quê? Em mim. Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Então Paulo sabia que tinha sido separado por Deus antes de nascer. Ou seja, no tempo de Deus, a gente vem na vontade dele e participa de um corpo que? De carne. Então Paulo sabia, bom, no tempo dele, eu vim participar de um corpo de carne, predestinado para ser o apóstolo que? Da graça de Deus. Então quando a gente fala de coisas espirituais, para quem é menino na fé, há um espanto, porque essa pessoa é menino na fé. Mas quando você
Voltando para a leitura de Paulo aos Coríntios, olha só. Deixa de ser menino e se torna maduro. Você entende perfeitamente o que eu acabei de ler aqui? Então, voltemos aqui à leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, esse é o entendimento que eu recebo você nele. Verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, falando aqui do nosso Criador. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Isso é muito importante. Paulo está falando aqui para a igreja aos Coríntios, do nosso Criador. Hoje você vê Ele de forma parcial. Hoje você e eu vemos Deus de forma parcial na criação. Quando você olha para o mar, você até diz, criação de quem? De Deus. Então você vê Deus de forma parcial. Você vê Deus na criação homem, na criação natureza, na criação dos animais, você olha assim para a natureza, para as coisas. Então você vê Deus. Mas você está vendo esse Deus de forma o quê? Parcial. Porém, nós vamos vê-lo face a face em espírito, como nós somos, e Ele o é. Amém? Então Paulo está dizendo, por enquanto a gente está vendo Ele nas coisas. Eu vejo Deus em você, meu irmão, porque você é criação dele. Quando eu olho para a natureza, eu vejo Deus. Quando eu olho para uma planta, uma flor, eu vejo Deus, porque quem foi que criou aquilo? Deus. Mas eu estou vendo Ele de forma parcial. Mas haverá um momento que você vai vê-lo face a face, em espírito e em verdade. Esta é uma realidade que Paulo já está deixando aqui para a igreja, para nós essa manhã. Verso 13, do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor, que é o dom que? Supremo. Isso tem que fazer parte da nossa vida diária. A fé, por exemplo, eu sei que eu não estou vendo, eu sei que não veio até agora isso que eu preciso, meu Senhor, mas eu creio que virá. Eu tenho esperança que vai acontecer. Então a gente tem que ter essa fé, essa esperança, esse amor em Deus diariamente. Então Paulo estava exortando, falando do dom maior, do dom supremo, que é o amor, para que a igreja acordasse. Saia disso, saia daquilo, saia da avareza, saia do seu próprio interesse. Vocês estão numa impaciência muito grande. Vocês são pessoas ressentidas aqui na igreja, magoadas. Vocês são pessoas que não estão vivendo o dom maior, o amor a Deus, o amor ao próximo. Isso precisa mudar no corpo de Cristo. Então ele queria que a igreja acordasse. E o mesmo se aplica a nós. E louvado seja Deus. E eu convido todos a estarem de pé para a gente agradecer a Deus por essa palavra. Vamos agradecer ao nosso Criador por essa tão boa e preciosa palavra. Receba, meu Deus, paz nesse coração, tranquilidade, paciência, o teu consolo nas vidas cujo coração se encontra agitado, impaciente, nervoso, cujas vidas, corações se encontra também apertado, ou de repente triste, que haja, meu Deus, consolo. Eu recebo os frutos do teu Espírito, Senhor, ativado nesse homem, nessa mulher, cujo coração se encontra dessa maneira, triste, angustiado, amargurado, se encontra ressentido também. A igreja aos Coríntios, havia ressentimento, havia mágoa entre os irmãos. Então recebo, Senhor, saindo desse coração toda revolta,
toda mágoa, toda raiva, toda impaciência, em nome de Jesus. Que haja, meu Deus, paz, transformação na vida desse eleito, desse escolhido, em nome de Jesus. Cura esse coração, Senhor. Transforma. Dá também a essa pessoa força, ânimo na caminhada. Tira tudo aquilo, meu Deus, que vem contra a Tua palavra. Tira tudo aquilo, meu Deus, que vem contra a unidade, que vem contra o zelo, que vem contra o amor que essa pessoa deve ter à Tua obra e à Tua graça, Senhor. Tudo aquilo que não provém do Teu Espírito, que seja tirado desse coração em nome do Senhor Jesus. E fique à vontade para conversar com o seu Deus, fique à vontade para falar com o seu Deus e dizer: Senhor, tira tudo aquilo que não provém do meu coração, porque às vezes a minha vida está como essa igreja que Paulo pregou. Eu só peço as coisas para mim, eu só busco os meus interesses, eu só ando agitado, eu só ando impaciente. Às vezes o meu coração, meu Deus, anda muito magoado. Eu tenho andado ressentido, eu tenho andado agitado, eu tenho andado triste, eu tenho andado nervoso, revoltado, ressentido. Meu Deus, me ajuda. Eu não tenho suportado, eu não tenho tido paciência para esperar. O amor tudo espera, mas eu não tenho tido esse amor para esperar. O amor tudo suporta, mas eu não tenho tido essa paciência, meu Deus. Eu recebo possuindo, eu recebo tendo em nome de Jesus. Me ajuda, Deus, na manhã de hoje, a ter o benefício dos frutos do Teu Espírito. Ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda cada um de nós, porque todos nós precisamos. E essa palavra se aplica a todos nós na manhã de hoje. O dom supremo, o dom maior, que é o amor, que precisamos ter diariamente em nossa vida, em nome de Jesus. Que o Teu governo, Senhor, venha socorrer essa pessoa, venha curar esse coração, venha curar esse coração e curar o coração de quem está me ouvindo. Recebo Deus te prosperando, recebo Deus te curando fisicamente, te dando consolo, te dando paz. Que você volte a confiar, volte a ter confiança, porque o amor confia, o amor tem esperança. O amor tudo espera. Eu recebo o seu coração voltando a ter essa confiança, voltando a ter essa esperança na palavra. Não, o meu Deus é fiel, o meu Deus é comigo, eu sou um bem-aventurado, eu sou filho do Criador, o governo de Deus está a meu favor através dos anjos. Eu sou mais que vencedor, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, eu sou alguém escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Eu sou um amado do Senhor, eu sou uma pedra viva, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu recebo, Senhor. Tenha esperança, abençoado, tenha amor no seu coração, libere o perdão para essa pessoa em nome de Jesus, e não volte mais a tocar nesse assunto do passado. Isso, em nome de Jesus. Recebo que você venha a ter generosidade. O amor não procura os seus próprios interesses. Alguém que pensa só em si mesmo, só nas suas coisas, só nas suas coisas, só nas suas coisas. Não. Deus quer que você ame a obra de Deus, a graça de Deus, que você cuide disso aqui, que você seja generoso na casa do seu Pai. Porque aqui nós temos nos alimentado de Deus, a manter esse lugar para que a palavra da graça se propague, para que haja mantimento, ou seja, alimento para você e para muitas outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa reunião tão gostosa, tão maravilhosa, tão boa, Senhor, que fez com que a gente crescesse uma vez mais, em mais um degrau, em mais uma glória, em nome de Jesus. Diga obrigado, Deus, meu Criador, eu sou teu filho, e reconheço e recebo que tu és meu Pai para todo sempre. Louve a Ele. Isso, bem forte.
Diga: eu sou filho de Deus. Diga: um abençoado e mais que vencedor. Graças a Deus, tenham todos um domingo maravilhoso, uma semana abençoada. Tem anjo ministrando a seu favor. Vá em paz, tranquilo. Olha que dia lindo que Deus preparou para você. Amém? Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.